Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade ao nosso curso de Química Orgânica, hoje nós continuamos falando aqui sobre as reações que os alcenos sofrem, falando mais especificamente hoje sobre as reações de adição radicalar. A leitura complementar para essa aula se encontra lá no capítulo 4 do Paula Bluis, páginas 166 a 169, e no capítulo 6 do Franciscari, páginas 264 a 267. Nós vimos lá no início dessa unidade que os alcenos, eles podem sofrer adição de haletos de hidrogênio para levar à formação dos respectivos haletos orgânicos. E essas reações seguem o mecanismo de adição Markovnikov, ou seja, nós vamos ter o eletrófilo entrando no carbono mais hidrogenado, que vai nos levar à formação de um carbocátion mais estável, mais substituído, e, consequentemente, a ligação carbono-halogênio é feita nesse carbocátion. Existe uma forma de nós termos produtos anti-Markovnikov para adição de ácido bromídrico. E é uma estratégia sintética, é uma forma muito simples de conseguir fazer esse tipo de produto, que é apenas adicionando à reação peróxidos, que pode ser peróxido de hidrogênio ou peróxidos derivados de grupos alquílicos, como, por exemplo, o peróxido de terbutilo, certo? Então, é uma ferramenta mecanística para chegar à formação de um brometo orgânico de adição anti-Markovnikov e não de adição Markovnikov, como nós temos só adicionando o ácido bromídrico, certo? O mecanismo reacional para essa reação é um mecanismo radicalar e, como nós já vimos na nossa unidade passada, o mecanismo radicalar segue em 3 etapas: uma etapa de iniciação, uma etapa de propagação e uma etapa de terminação. A etapa de iniciação é a formação do radical bromo, certo? E ela ocorre da seguinte forma: na presença de luz ou de altas temperaturas, o peróxido, que é a espécie adicionada na reação, ele sofre uma clivagem homolítica. Nós vimos anteriormente, é a clivagem da ligação covalente, que possui 2 elétrons de spin opostos, e um elétron vai para cada um dos átomos. Então, aqui, um elétron para cada oxigênio, esse elétron está aqui, vai formar 2 equivalentes do radical alcoxila. Dessa forma, o radical alcoxila, ele retira um próton da ligação bromo-hidrogênio, levando um dos elétrons da ligação para formar a nova ligação oxigênio-hidrogênio, e um dos elétrons fica sobre o átomo de bromo, que está aqui, formando então o radical bromo. Temos então a nossa etapa de iniciação. O radical reativo da reação foi formado, e aí nós vamos partir para a nossa etapa de propagação, a segunda etapa da reação. Tendo o radical bromo, agora nós temos lá a dupla ligação, certo? Ele vai reagir da seguinte forma com a dupla ligação: um elétron reage com um dos elétrons da dupla ligação e o outro elétron fica sobre o átomo de carbono. E nós temos a formação da ligação carbono-bromo no carbono terminal e o radical aqui alquila no carbono secundário, carbono esse que está ligado com esse hidrogênio, com esse carbono e também com esse outro carbono aqui. A segunda parte da etapa de propagação, nós temos o radical alquila, agora nesse caso, vai retirar um próton da ligação hidrogênio-bromo do ácido e vai levar à formação de um outro radical bromo, que vai reiniciar o processo de propagação exatamente da mesma forma que nós vimos lá no alcano. Um processo de propagação é cíclico, nós já estudamos isso. E nós sempre, ao fim desse processo de propagação, um novo radical vai ser formado que pode reiniciar o processo de propagação, e é o que nós temos aqui. E a partir dessa reação nós formamos a nova ligação carbono-hidrogênio. A pergunta é: professor, por que não o radical bromo aqui no início da propagação, ele não adiciona de forma trocada? Porque isso levaria à formação de um radical primário, certo? Então deixa eu desenhar aqui, 1, 2, 3, 4. Dupla ligação aqui e o bromo radicalar aqui. Se nós adicionássemos esse bromo nessa posição, imagine aqui, aqui os 2 elétrons, reagindo, e o outro elétron viria para esse carbono aqui. Então, nós teríamos esse intermediário radicalar, o bromo na posição 2
e o radical aqui. Percebam, aqui ó, nós temos um radical primário, certo? E aqui ó, nós temos um radical secundário. Nós lembramos lá da estabilidade relativa dos radicais. O radical secundário ele é mais estável do que o radical primário, porque no radical secundário nós temos mais substituintes alquilas que possuem ligações carbono e hidrogênio que vão estabilizar esse radical por efeito de hiperconjugação. Lembre-se, né? O radical se assemelha ao carbocátion, ambos são espécies deficientes de elétrons. O carbocátion não tem 2 elétrons e os radicais não têm apenas um elétron. Então são espécies que são estabilizadas por efeito de hiperconjugação. Na etapa de terminação, é a etapa onde os radicais vão ser estabilizados, né, as reações vão terminar. Percebam, o produto de interesse, nesse caso, ele é formado apenas lá na etapa de propagação. Na etapa de terminação, nós podemos ter dois radicais bromo se combinando, e aí isso nos levaria à formação do bromo radicalar, correto? Nós podemos ter, na formação do radical secundário, do radical alquila secundário, ele, em vez de retirar um hidrogênio da ligação hidrogênio-bromo, ele reage com o radical bromo, e isso nos levaria à formação de um dibrometo vicinal. Ou dois radicais secundários poderiam se combinar numa reação, numa homoreação, né, reação de dois grupos de mesma natureza, que levaria à formação desse produto. Por esse motivo, e nós já vimos isso lá nos alcanos, às vezes as reações radicalares elas podem ser um pouquinho problemáticas e nos trazer alguns problemas, principalmente referente à quantidade de produtos que é formada, podendo aí no final da reação nos dar um pouquinho de trabalho para poder purificar o produto de interesse que nós queríamos, certo? Para finalizar, é necessário dizer que essas reações utilizando o peróxido, elas não acontecem na presença de ácido clorídrico e de ácido iodídrico. Não há alteração na reatividade. Se você utilizar ácido clorídrico ou ácido iodídrico, lembre-se, o peróxido não vai agir como ele deveria e no final da reação nós teremos os produtos de adição Markovnikov. Não teremos o produto de adição anti-Markovnikov. Certo, pessoal? Então, a única espécie de halogênio que pode sofrer uma adição via peróxido, né, via mecanismo radicalar, para formar um aleto orgânico anti-Markovnikov é o ácido bromídrico. O ácido clorídrico e o ácido iodídrico não funcionam bem nessas reações. E qual é o motivo disso? O motivo disso é o seguinte. No ácido clorídrico, se você utilizar o ácido clorídrico, o radical cloro vai ser formado na etapa de propagação e isso vai levar à formação dessa espécie radicalar aqui, certo? Essa etapa da reação, ela é exotérmica. Quando se calcula as entalpias dos produtos e dos reagentes, nós vamos ter aqui uma etapa, a primeira parte da etapa de propagação exotérmica, mas a segunda parte da etapa de propagação, que é a formação, o elétron, esse radical pegando esse hidrogênio aqui e formando um novo radical cloro no meio reacional, ela é endotérmica. Consequentemente, ela tem um ΔH positivo e é uma reação que não tende a ser espontânea. Então, isso dificulta muito esse processo e a reação vai preferir ir pelo método clássico, né, sem peróxido, que é a reação direta da dupla ligação com o próton da ligação hidrogênio-cloro, certo? O mesmo acontece com o iodo, ó. Só que no iodo é o contrário. A primeira etapa da reação ela é endotérmica. Ela precisa de energia. Por quê? Está muito aqui na questão do iodo ele estabilizar muito bem esse radical. Ele é muito grande, ele estabiliza muito bem o radical, então para ele não é negócio ele compartilhar esse elétron, ele prefere ficar com esse elétron, o que faz com que essa primeira etapa ela seja bastante endotérmica, o que dificulta um pouco a reação. Já a segunda etapa, ó, ela vai liberar uma espécie extremamente estável, e ela é exotérmica, só que a situação favorável é exatamente o que acontece no bromo. Ambas as etapas serem exotérmicas. Ambas as etapas terem uma entalpia, uma diferença de entalpia negativa, o que vai favorecer as duas etapas do processo de propagação. Certo, pessoal? O que vocês não podem esquecer dessa aula é apenas o ácido bromídrico pode sofrer
uma reação com o alceno na presença de um peróxido para seguir um mecanismo radicalar que vai resultar em um produto de adição anti-Markov-Nikodym, correto? Essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigado pela atenção de vocês e nós nos vemos na nossa próxima aula. Um forte abraço a todos.